Encontramos-nos a visitar a reserva do museu, do MIMO, aquilo que chamamos a reserva visitável, onde selecionamos as peças mais interessantes do contexto científico, mas também no contexto e na perspectiva estética do acervo do museu. Durante este percurso, tentamos que a visita seja mais ou menos orientada com algum rigor cronológico, contudo, a vantagem de visitar uma reserva é essa mesma, é podermos percorrer o espaço sem um rigor de uma visita clássica, e não é isso que pretendemos. O que pretendemos é, de facto, que o público se relacione com o acervo, que se relacione com as peças de uma forma um bocadinho menos formal, mais tranquila. Normalmente, na reserva visitável, tentamos destacar os grandes momentos da fotografia, da imagem, do cinema ou do pré-cinema, mas só isso mesmo, os momentos que mais se destacam para não tornar a visita demasiado técnica ou demasiado científica, numa linguagem mais científica. Temos que dar destaque às sombras chinesas. Estas peças são de facto peças muito bonitas que o museu tem. Vieram, e sabemos que aparecem em Portugal após o período da expansão, uma vez que são influência do Oriente, e é o primeiro momento em que o povo se relaciona com a imagem em movimento. Estas são de facto peças muito bonitas e que para a época surgem com um furor e com um esplendor extraordinário, porque de facto não havia nada na Europa que trabalhasse o movimento e a imagem desta forma. Depois, e quase obrigatoriamente, passamos para falar da lanterna mágica. A lanterna mágica é, no fundo, o momento e o espetáculo público e popular que se mantém durante mais tempo e com maior sucesso ao longo de todo este percurso histórico, até naturalmente o surgimento do cinema, que depois, claro, vai alterar isto. As lanternas mágicas, todas elas eram muito distintas, umas mais trabalhadas que outras. Esta, neste momento, até está um bocadinho incompleta, mas por uma boa causa, está a ser recuperada, está a sofrer uma intervenção de restauro, mas como podem ver, todas elas são muito distintas, umas muito mais bonitas e mais trabalhadas que outras, mas é um mecanismo muito simples para a época, elas destacam-se no século XVIII, e era uma caixa simples, onde era colocado um foco de luz, normalmente era uma lamparina com azeite ou uma vela, e depois o foco de luz era, a caixa tinha um buraco onde havia uma lente, não é? Tinha uma objetiva com uma lente, e entre a saída de luz, esta saída de luz vai projetar essa mesma luz para uma parede branca ou para uma tela. Entre a saída de luz e a objetiva eram colocados uns vidros pintados, uma sequência de vidros pintados à mão. Estes vidros eram todos normalmente muito coloridos, muito vivos, que era para dar uma aproximação do real, da vida cotidiana, a quem via este espetáculo. Este espetáculo começa a ser muito utilizado e é, durante muitos anos, atenção de feiras, de mercados, onde havia os ambulantes que tinham este espetáculo e que, de facto, perdurou durante muito tempo. Depois, um bocadinho mais evoluído, ou numa outra perspectiva, também temos e destacamos as vistas ópticas. As vistas ópticas aparecem na altura como uma forma um bocadinho inovadora de apresentar o mundo. A vista óptica, no fundo, tirava proveito da câmara obscura. A câmara obscura foi criada e era um instrumento de excelente trabalho porque era portátil e, portanto, levava-se a câmara obscura, captava-se a imagem e conseguia quem estava a usar a câmara fazer um desenho preciso, de perspectiva, de rigor. Esse desenho depois era todo colorido, todo dinamizado de alguma forma, não é? E depois esse desenho chamava-se a vista óptica, que era
utilizada dentro das caixas ópticas que depois eram ampliadas com a lente que assim era. O que é que isto permite? Permite que estas vistas ópticas permitem que surjam desenhos de quase todo o mundo, não é? Porque ela no fundo, difunde-se por todo o lado, mais ou menos em simultâneo. E acaba por permitir ao espectador, não é, que está a assistir, a ver imagens de zonas do mundo onde nunca foi. E por isso é chamado ao instrumento, não é, à peça, o mundo novo, porque permite quase que uma viagem sem sair do lugar, conhecer novas dinâmicas, novas realidades de uma forma diferente. De facto, estes instrumentos são de uma aproximação ao público e de permitir o acesso à informação e a imagens que de outra forma pertenciam só a uma elite, não é? As caixas, tantas caixas como as lanternas, inicialmente eram só mesmo para elites e com fins pedagógicos ou científicos. Com esta dinamização e esta ida destes equipamentos para estas feiras, para estes mercados, o público começa a ter acesso a uma informação que de outra forma não teria. Depois deste apontamento, convidava-vos a visitar o megaletoscópio. O megaletoscópio é uma peça que foi de alguma forma inspirada nas caixas ópticas, com algumas alterações. Tem lentes muito mais poderosas, muito mais fortes e tem espelhos móveis no interior. E o que é que permite? Permite naturalmente apresentar imagens maiores. O megaletoscópio vai ter uma grande vantagem, vai mostrar imagens fotográficas e vai permitir o contraste do diurno e do noturno. Estas imagens fotográficas vão ser todas microperfuradas e todas coloridas, o que dá um impacto completamente distinto ao que o público está a visionar e torna-o naturalmente muito mais interessante e torna-o de facto para a época uma descoberta e algo que cativava pela curiosidade e pela inovação que tinha. Este megaletoscópio que vamos apresentar é uma peça muito bonita. Nem todas eram tão bonitas, não é? Havia megaletoscópios feitos de forma muito simples. Esta, de facto, é uma peça muito trabalhada e permite exatamente estes contrastes e, normalmente, durante a visita, com o público em geral, convidamos a fazer esta experiência, mergulhar no século XVIII e início do século XIX e mergulharem nesta experiência do diurno e do noturno, de uma imagem com uma vida distinta daquela que conseguíamos, tanto com as caixas ópticas ou com as lanternas mágicas. Depois, o que é que normalmente também aproveitamos para destacar durante a nossa visita? A evolução tecnológica e científica. Ao longo dos anos, os cientistas e os estudiosos desta questão percebiam que defendiam que existia para a época, no nosso desenvolvimento, a persistência retiniana. O que era isso? Que se refletia na interpretação que tínhamos destes equipamentos. O que é que se pretendia? Provar que o nosso olho recebe uma imagem, portanto, e mantém essa imagem durante algum tempo na sua memória. O que é que eles pretendiam provar? Perceber quanto tempo é que essa imagem ficava retida nessa memória. E ao longo dos anos, e ao longo dos séculos, sim, isto começa no século XVIII e avança, foram desenvolvendo vários brinquedos ópticos que pretendiam exatamente perceber quanto tempo é que esta persistência retiniana permitia que a imagem se fixasse na nossa memória. Percebe-se ao longo da evolução destes brinquedos ópticos que nada tem a ver com a retina, mas sim com uma questão psíquica e cerebral que se chama memória visual e que efetivamente nós preservamos o nosso olho, permite que se preserve essa imagem durante alguns centésimos de segundos, o que permite que depois se tenham as ilusões ópticas e que vai evoluindo assim até que depois se chega ao cinema. Essa evolução científica é essencial neste processo da evolução da imagem, desde o pré-cinema até ao cinema em si.
Depois destacamos a evolução técnica da própria máquina fotográfica, desde a câmara obscura. A câmara obscura é a peça que permite captar a imagem, e muito bem, já falamos nela e na importância que ela teve para as vistas ópticas e para o megaletoscópio. Contudo, não permite fixar a imagem, que era o grande desafio para a época, fixar a imagem. Também a nível da fotografia vamos notar que há um grande desenvolvimento tecnológico e destes conhecimentos que se associam entre o desenvolvimento da ciência e da técnica. Sabíamos já o efeito do sódio de prata, porque sabíamos que o sódio de prata enegrecia em contacto com a luz, e assim acontece. A primeira fotografia captada e preservada data de 1826 e foi conseguida com uma câmara obscura, com recurso ao sódio de prata e à exposição solar. Ela está 8 horas em exposição solar e por isso ficou conhecida como um heliograma. Mais tarde, também essa questão vai evoluir e começamos a ver usar o iodo de prata sobre uma placa de cobre. E aí a captação é muito mais célere, é preciso uma exposição solar muito inferior, e essa evolução adota o nome do seu criativo, do seu estudioso, e chama-se um daguerreótipo. Logo de seguida aparecem câmaras muito mais simples, em que implicam uma exposição e um período de captação muito inferior, e começam assim a surgir as câmaras que permitem fixar e captar imagem com uma rapidez e com uma qualidade muito superior. Esta evolução vai sentir-se a todos os níveis, vai associar-se também à captação não só da imagem, mas da imagem em movimento. Sabemos que há grandes estudiosos, há pessoas muito interessadas em marcar pela inovação, pessoas com muito dinheiro disponíveis para investir neste fenómeno que é de captar a imagem em movimento. No fundo, o pré-cinema começa a ganhar um peso na sociedade, não só pela questão da animação e do prazer do espetáculo, mas também por esta evolução científica e tecnológica, o melhor conhecimento do desenvolvimento do olho, da retina, da pupila, portanto, associando todos estes fenómenos num grande objetivo que é, de facto, atingido quando chegamos ao cinema. Daqui destacamos o fenómeno que foi, na altura, o desafio que foi lançado por pessoas com algum dinheiro, em que se pretendia, isto é comum de quem visita ou de quem vê algumas coisas na área da imagem, aquele desafio que foi lançado por um americano com algum dinheiro, que pretendia provar que há um momento em que o cavalo vai a galope e há um momento em que todas as patas do cavalo vão no ar. Isto provar, o objetivo era provar isto, provar que havia este suporte e que isto acontecia realmente. Captar esta imagem foi o grande desafio da época e foi conseguido, portanto, e assim nasce a cronofotografia, com o Muybridge, é o fotógrafo desafiado para conseguir isso, e ele consegue, monta uma série de 12 câmaras, penso eu, em sequência, o cavalo vai passando, corta a ligação que foi lançada, que foi criada entre a câmara e o percurso que o cavalo faz, e de facto consegue-se provar desta forma, com a captação das imagens em série, o movimento do cavalo. Mais tarde, também Murray é desafiado a provar o voo das aves, provando as características, e consegue. Desenvolve um fuzil fotográfico, e também esta evolução se começa a sentir. Portanto, a imagem começa a ter um movimento e começa a ganhar um destaque que na sociedade é um recurso muito importante para o desenvolvimento de diferentes áreas científicas e técnicas. E daqui ao cinema é um pulinho, não é? Portanto, o que é que se pretende, e o grande momento do cinema no mundo acontece com os irmãos Lumière. Efetivamente,
O que é que os irmãos Lumière pretendem? Os irmãos Lumière pretendem que este espetáculo da imagem em movimento, que este espetáculo inovador, seja possível de visionar por mais do que uma pessoa, porque uma coisa é eu ter uma imagem em movimento e esta evolução e poder fruir desse trabalho individualmente, no fundo, e outra coisa é ter um espaço onde um grupo de pessoas consigam tirar proveito disso. E, de facto, eles, inspirados no mecanismo da máquina de costura, portanto, da agulha da máquina de costura, conseguem efetivamente refletir uma máquina que permite exatamente ver a sequência das imagens e eles registam essa máquina como uma peça deles, patenteada por eles, que é o cinematógrafo Lumière. E o que é que conseguem assim? Conseguem o primeiro espetáculo público, que acontece em 1895, onde é um espetáculo público com pagamento de bilhete e, portanto, essa data é a data assumida para a origem do cinema no mundo. Em Portugal, o cinematógrafo também chega com outros prazos, com outros normalmente, porque depois a evolução acontece de acordo com a disponibilidade dos curiosos, a disponibilidade não só da curiosidade científica e técnica, mas também, naturalmente, a disponibilidade financeira que tudo isto envolvia. Em Portugal, destacamos a figura de Aurélio Pais dos Reis, que era um apaixonado pela fotografia e é quem traz, no fundo, o grande desenvolvimento do cinema em Portugal, e a ele devemos, de facto, este importante momento da cultura e da ciência.